Tudo bem, gente? Sou a professora Verônica. Estou aqui então para mais uma aula de explicação da semana 6, do sétimo ano do ensino fundamental, PET 2, 2021. Na semana 6, então, a gente vai tratar sobre a regionalização brasileira. Bom, então, para estudar mais detalhadamente as características de um território, podemos dividi-lo em regiões. Então, na geografia, definir região não é tarefa fácil. Há aqueles que a consideram como uma parte da superfície da Terra, então região é uma parte, que vai ser dimensionada de acordo com escalas territoriais diversificadas, e é uma parte caracterizada pela uniformidade, resultando da combinação ou integração em áreas dos elementos da natureza. Então, região é uma parte que apresenta características semelhantes, características semelhantes da natureza, por exemplo, ou outras características também, que podem ser analisadas, características econômicas, sociais, Há outros que a definem como a área que abrange uma paisagem em sua extensão territorial, onde se entrelaçam de modo harmonioso componentes humanos e natureza. Então, outros definem a região como uma área que abrange uma paisagem onde existe uma relação de forma harmônica entre os elementos criados pelos seres humanos e os elementos naturais. E ainda existem outros estudiosos que consideram a região como uma das dimensões espaciais do processo desigual e combinado do capitalismo, um recorte onde se demonstra claramente a ocupação, a ideia de ocupação, a ideia de capital do sistema capitalista, com todos os seus contrastes. Então, na verdade, geograficamente falando, a gente pode regionalizar o espaço geográfico utilizando diversos critérios, como, por exemplo, tipos de clima, critérios naturais, como clima, vegetação, critérios sociais, como renda da população, critérios culturais, como idiomas, entre outros critérios. No caso do território brasileiro, a proposta de regionalização ela vai ser criada pelo IBGE, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, a principal proposta, a mais conhecida e mais utilizada, é a divisão do território em macro-regiões, que vai ser criada pelo IBGE e tem como base a localização das unidades de federação dos estados, e também nas semelhanças que existem entre os aspectos econômicos, sociais e os elementos naturais, como clima e vegetação. Então, nesse caso aí, essa divisão em 5 partes, a gente vai apresentar 5 grandes macro-regiões, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Agora, outra proposta é a divisão geoeconômica, também chamada de complexos regionais, do Pedro Pinchas, do geógrafo. Nesse caso aí, vai adotar como critério a história da ocupação do território, o processo histórico de ocupação desigual, e suas características econômicas de cada localidade. E aí, nesse caso, os limites das regiões geoeconômicas não vão coincidir, porque, em sua maior parte, você vai ter partes que vão estar inseridas em uma região e em outra região ao mesmo tempo. Então, os limites das regiões geoeconômicas não coincidem com os limites interestaduais, os limites entre os estados. E aí nós vamos ter apenas 3 regiões, a saber, a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. A Amazônia, como característica principal, a presença do bioma da floresta amazônica, e essa baixa ocupação demográfica, uma área de vazio demográfico ainda, porque a ocupação vai acontecer posteriormente em relação às outras áreas do país. Mas é uma região bastante rica, culturalmente, socialmente, economicamente, mas apresenta essas características peculiares. O Nordeste, que é uma região marcada internamente pelas disparidades, pelas diferenças econômicas e naturais, áreas do sertão nordestino, que vive constantemente marcado pela seca, e é uma região que vai ser o início da colonização, mas que com o passar do tempo vai ser deixada de lado, e vai conviver com essas diferenças, com essa questão da desigualdade social, e natural presente no seu território.
mas também é uma região bastante rica economicamente, culturalmente, né? E o Centro-Sul, né, que é a região marcada por uma grande concentração econômica, né, uma grande concentração urbana também, né, onde a maior parte das pessoas vivem na cidade e é a região, né, mais desenvolvida economicamente em relação às outras. Aqui nós temos a proposta das macro-regiões, o mapa, né, representando as 5 grandes regiões, né, norte, centro-oeste, nordeste e o vermelhinho, sudeste, né, onde nós vivemos, Minas Gerais, e o sul. Aqui nós temos então as macro-regiões baseadas em critérios naturais, né, econômicos e sociais, na localização das unidades de federação. E temos aqui a segunda proposta aí do Pedro Pinches, né, que é as regiões geoeconômicas ou complexos regionais, onde nós temos a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul, que é a região mais desenvolvida, né? Repara aí que Minas Gerais está ao mesmo tempo no Centro-Sul e o norte de Minas está inserido, de acordo com essa proposta, no Nordeste, ok? Então não coincide com os limites interestaduais nessa proposta, nessa última proposta, ok? Então ficamos por aqui. Eu espero vocês então para mais um plano de estudo tutorado, ok? Vamos lá dar sequência. Um abraço virtual a todos.